A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Você está na nossa escola bíblica especial. Eu sou o pastor Samuel e eu quero desejar que esse momento que nós temos aqui seja um momento muito proveitoso do estudo da palavra de Deus. Como você sabe, nesse momento a gente separa aqui alguns segundinhos que é para você compartilhar esse link, você enviar esse link para outras pessoas, você enviar esse link para um amigo que ainda não está inscrito em nosso canal, não recebeu aquela sinalização de que o vídeo está no ar, que você faça isso agora compartilhando esse link, tanto no Facebook quanto no YouTube, para que outras tantas pessoas possam participar desse estudo da Palavra de Deus aqui juntamente conosco. Bom, nós estamos nessa nova série de lições bíblicas. Nós estamos estudando durante esse período que temos agora à frente, estamos estudando o sentido da vida. São algumas reflexões no livro do Eclesiastes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu o livro do Eclesiastes? Se você ainda não leu o livro de Eclesiastes, seria um bom momento para você começar essa prazerosa leitura nesse livro da Bíblia e aprofundar ainda mais o seu estudo na Palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos para a nossa lição de número 2, a lição de número 2, que vai tratar, nesse tempo aqui, vai tratar sobre o prazer a todo custo. Estamos caminhando agora para o capítulo 2 do livro do Eclesiastes. E aí, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a Palavra de Deus juntos? Então, que nem a gente aqui, junta aí a sua Bíblia, a sua lição bíblica, porque agora nós vamos estudar a Palavra de Deus. O capítulo 2, versículo 1 do livro de Eclesiastes é o texto base da nossa lição de hoje. Se você está aí com a sua lição, com a palavra de Deus, você vai ler exatamente assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Sem dúvida alguma, uma das buscas mais profundas do ser humano é justamente disso que a nossa lição está falando, do sentido da vida, é essa busca por sentido. A gente busca sentido em diversas coisas, em diversas realidades, em diversas categorias ao longo da nossa vida. Salomão aqui está dizendo para nós que mesmo encontrando, mesmo usufruindo de todos os prazeres que a vida poderia lhe proporcionar, ele ainda sentia um verdadeiro vazio. Ainda se demonstrou como algo sem sentido. Mais uma vez, e isso vai se repetir no livro do Eclesiastes, ele vai usar essa expressão correr atrás do vento, ele vai usar essa expressão que tem o significado de sopro de nada, de vaidade, aquilo que a gente busca para dar sentido, aquilo que a gente busca para dar substância, mas quando a gente se depara, a gente percebe que se dissolve, que se perde. Existe um princípio, uma linha da filosofia que estuda e conversa, dialoga com o mundo a partir dessa ideia. Ela é chamada de hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é essa busca pessoal, particular, por prazer. É quando a gente sai esmagando pessoas por prazer. É quando a gente quer conquistar coisas simplesmente pela satisfação do nosso prazer. Agora, a
pergunta que fica para nós é: será que todo prazer possível, conquistável, que nós podemos usufruir, é suficiente para dar sentido à nossa vida? Eu pergunto para você, por diversas coisas que você já conquistou, diversas coisas que você sonha conquistar, será que isso é suficiente para dar sentido para a sua vida? É justamente essa resposta que nós vamos buscar nesse capítulo 2, exatamente essa resposta que nós vamos buscar aqui na palavra de Deus. E para ajudar a gente nesse momento, na lição de número 2, nos trazendo a colaboração dessas respostas, está conosco o pastor Kennedy. Pastor Kennedy, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. Pastor Kennedy, pela primeira vez na nossa escola bíblica, pastor que chega agora a São Paulo, está assumindo a igreja de Santana, aqui em São Paulo. Pastor Kennedy, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica e a minha oração para que esse nosso tempo seja abençoador. Amém, pastor Samuel, obrigado. É um prazer estar aqui. Eu quero mandar a minha saudação, aos nossos irmãos, todos os promessistas, aos nossos irmãos lá do estado do Espírito Santo, o estado de onde eu venho. Eu sou capixaba, os irmãos da igreja de Colatina. Baixo Guandu, e, logicamente, aos meus amados irmãos aqui da IAP de Santana. Fui muito bem recebido, estou muito feliz de estar aqui em São Paulo, nessa nova realidade, nesse novo desafio, e muito motivado, e feliz por poder contribuir com a palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, aqui hoje, nessa nova realidade. E eu estou feliz de estar aqui, é uma alegria, pastor, estar aqui com vocês. Amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é o sentido da vida? Será que está no prazer? Será que o sentido da vida está no prazer, na conquista, em usufruir das coisas? Pastor Kennedy, a primeira pergunta da nossa lição, ela vai justamente nessa direção, já vimos aqui pelo contexto, do capítulo 2, que Salomão toma a decisão de viver a vida no seu máximo, na sua maior intensidade, Mas ele vai descobrir que tudo aquilo que ele pôde experimentar era sopro de nada, continuava vazio. Pensando nisso, nessa nossa primeira pergunta, apesar de Salomão usufruir de todas as regalias que o dinheiro podia lhe fornecer, ele ainda se sentia insatisfeito e ainda se sentia vazio. Pastor Kennedy, por que o ser humano, mesmo usufruindo de tudo que tem à volta, ainda assim o ser humano continua se sentindo insatisfeito e vazio? É uma boa pergunta, e nós podemos ver que Salomão, ele pôde falar disso de uma forma plena. Boa parte de nós temos o costume de dizer assim: olha, se o dia que eu tiver o smartphone tal, eu serei feliz. Não é isso que Salomão diz, Ao dia que eu fizer a viagem para tal lugar, então eu serei pleno. Não, Salomão disse, eu fiz. Dinheiro não era o problema. Nós vamos ver que a Bíblia traz a informação que no tempo que Salomão reinou, havia tanto ouro em Jerusalém que a prata foi desvalorizada. Então, com relação ao próprio rei, dinheiro não faltava. Ele realmente tinha muito dinheiro. E muito dinheiro dava muito acesso. Então, a experiência que Salomão faz é: o que o dinheiro, quanto custa ter prazer? E voltando-se para a pergunta, por que o dinheiro não tem a resposta? Porque não há resposta no dinheiro. Porque dinheiro serve para comprar pizza. Dinheiro serve para ir no cinema. Dinheiro compra carro, casa, mas dinheiro não compra o sentido da vida. Não compra satisfação, Não compra satisfação. Porém,
Então, ok, isso a gente sabe, né? Mas a pergunta é, será que o dinheiro pode comprar coisas que trazem o sentido da vida? Ok, tudo bem que dinheiro não compra o sentido da vida, mas será que o dinheiro pode me proporcionar aquilo que pode me trazer sentido para a vida? Então ele diz, olha, quanto custa ser feliz? A questão é dinheiro? Tenho. Então ele disse, eu vou ser feliz. Eu vou rir. Eu vou me alegrar. Então ele se cerca de coisas que poderiam trazer a ele todo tipo de felicidade possível, todo tipo de alegria. E ele decidiu, eu vou rir. Eu vou me cercar de coisas que trazem entretenimento. Eu vou me cercar de coisas que trazem prazer. O problema é que Salomão descobre que, por mais que ele se cerque de coisas que podem trazer a ele prazer, por mais que o dinheiro dê a ele acesso a coisas que podem proporcionar prazer, Salomão vai descobrir que a vida fora do seu mundinho não condiz com a sua própria realidade. Qual é o sentido de você viver rindo sem parar, sendo que tem gente morrendo do seu lado? Destoa. Então, ele vai descobrir que apesar de ter muito dinheiro, e a gente está falando de alguém que é diferente de nós não temos muito dinheiro, né? Mas nós sofremos do mesmo problema. O pouco dinheiro que nós temos, nós achamos que esse dinheiro, de certa forma, de uma forma muito menor, olha, se eu tiver isso, então isso vai me proporcionar prazer, e quem sabe nesse prazer eu não encontro o verdadeiro sentido da vida. E aí Salomão vai descobrir que isso não é assim. Não funciona. O sentido da vida não está aí. Para nós é pior, fazendo uma comparação com Salomão, por quê? Porque nós vamos pagar caro para ter dinheiro. E aí depois, no final de tudo, nós vamos descobrir que apesar de ter pago caro para ter dinheiro, aquilo que nós conquistamos através do dinheiro não explicou absolutamente nada. É como a palavra que ele gosta de dizer, é fumaça. Isso é inútil. Isso não atinge o propósito pela qual, na verdade, eu pergunto, por que eu existo? Né? Então, o dinheiro não vai responder essa pergunta. De onde eu vim? Para onde vou? Por que eu existo? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado da minha vida? E esse tem sido o grande dilema do homem, né? E aí, a partir daí, a gente vai ter a filosofia tentando responder isso, né? Qual é o sentido da vida? Bom, se a vida não tem sentido nenhum, surge o existencialismo, né? Se a vida não tem sentido nenhum, então você faz o seu próprio sentido, você cria o seu próprio significado. Só que aí no existencialismo também não há resposta, porque nós vamos tentar usar o dinheiro, tentar usar as riquezas, tentar usar a abundância de ter coisas, que a ideia de riqueza está mais para isso, né? Porque às vezes você não tem dinheiro, mas você pode se cercar abundantemente de coisas. Por exemplo, você pode pensar, se eu maratonar aquela série do Netflix, então quem sabe eu não encontro ali algum significado para a minha vida, para o problema que eu estou passando agora. Eu ia até tocar nesse ponto, que é essa ideia da posse que dá significado, né? A posse que dá significado. Então, em algum tempo, o significado do celular estava em quem possuía o celular, né? Sim. Hoje nós vivemos numa sociedade em que o significado de quem tem o celular depende do celular que ele tem, né? Olha, ficou até uma frase bonita, assim, bem filosófica. Porque, veja, então a pessoa diz assim, se eu tiver um celular X, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, olha lá um Zé Ninguém, olha lá um nada. Agora, se eu tiver o celular Y, olha o fulano é top, hein? Olha o celular que ele tem, né? Isso me faz lembrar uma época que eu trabalhei muitos anos atrás, e aí tinha um pessoal desses artistas, e a gente trabalhava, né, com esse pessoal e tal, e aí eles chegavam todos encostando aqueles carrões e tal, e a gente ficava ali, né, todo mundo peão, ficava, nossa, mas olha o carro desse. Aí veio o produtor, veio e falou assim, vocês estão admirados desses carros aí?
Aí a gente, cara, é muito, muito bonito e tal, não sei o quê. Aí ele foi, abriu uma mala, uma maleta. E ele falou assim, ó. Aí fez assim, ó. Aí os boletos aqui, ó, pra pagar, ó. Entende? Porque a pessoa pensa, se eu tiver o carro X, né? Tinha até uma propaganda de um carro francês que dizia assim, o cara assim todo esquisitão, todo estrambelhado e ninguém olha pra ele, todo mundo. Aí ele entrou dentro do carro, aquele barulhinho do ar-condicionado acionando e tal, e aí as pessoas todas vinham para olhar e tal, porque o carro dava significado para ele. E acho que é mais ou menos isso, né? O Salomão descobriu que não é o tênis que dá significado para quem calça, mas quem calça é que dá significado por tênis. Sim, né? E aí, Samuel, tem um outro detalhe que é uma consequência direta disso, que é a falta de contentamento. Sim. Né? Porque, assim, bom, se eu tiver o celular, então eu serei feliz, ou então eu terei significado, ou entenderei o significado de alguma coisa, e quando eu consigo isso, logo isso, eu percebi que isso não era uma verdade, né? E agora esse celular não é mais o suficiente. Né? Então eu preciso ter o mais atual. Então olha o que nós temos. Nós temos uma falta de contentamento. É uma consequência dessa falta de significado, dessa falta de entender o sentido da vida. Porque quando a gente não consegue entender o sentido da vida, a primeira consequência é falta de contentamento. Você nunca está contente, você nunca está satisfeito com nada. E é o que Salomão descobre. Eu posso ter todo o ouro do mundo, nunca será suficiente. Sim. Né? Tem inclusive um filósofo que ele faz essa referência, né? Ele diz que a vida é vivida em dois como se fosse uma gangorra, né? E aí ele divide da seguinte forma: é o tédio e a celebração. Então, o que é o tédio? É a busca. Nossa, acabou tudo. E agora? O que eu faço? Aí ele conta que o caminho que a pessoa percorre para conquistar aquilo que, na concepção dela, vai eliminar o tédio que ela está sentindo, aí ela alcança. Quando ela alcança, ela celebra. Aí dá aquele pico. É alegria, alegria, alegria. Demora algum tempo para ela descobrir que esse patamar onde ela chegou também causa tédio. E ela volta novamente a buscar outra coisa. Novas metas. E é dessa forma, por exemplo, que as pessoas se entregam ao alcoolismo, que as pessoas se entregam aos mais diversos vícios, o vício em entorpecentes, vício de sexo, o vício de compra, de possuir coisas, justamente porque tédio, celebração. Aí vem um pensador cristão e ele diz assim: a vida não pode ser vivida nem no tédio, nem na celebração. Não é nem embaixo nem em cima. A vida precisa ser vivida no contentamento. Esse é o ponto. O contentamento. Estar contente, sabendo quem você é e sabendo quem é aquele que criou você. Esse é o ponto aqui de Salomão. Ele vai dizer: então eu decidi me entregar ao vinho. Ele está falando, eu entornei. Né? Então, vou beber. Aí depois então olha para onde ele vai. A falta de contentamento está exatamente aí. Então ele se entrega à bebida e ele vê que no vinho não há sentido. Então ele prazer a todo custo. Só sentiu ressaca depois, né? Cabeça só dor de cabeça. E olha para onde vai essa loucura. 1000 mulheres. Ele vai dizer aqui no capítulo 2, ele vai chamar isso a delícia dos homens. Mulheres e mulheres. Então, de novo, enquanto Deus estabelece um alvo de contentamento, como o homem não consegue encontrar o sentido da vida e ele quer usar o prazer a todo custo para tentar entender isso, então ele vai para os excessos. Então ele perde a mão. Mulheres e mulheres, bebida, farra, comprar, quanto custa, não importa, eu compro, eu quero. Talvez lá eu encontre o significado da vida e a gente vai descobrir, ele descobriu que não estava aí. Muito legal.
Na nossa pergunta 2, ela muda o foco para essa busca, né? Na pergunta de número 1, a busca de prazer está no dinheiro, está nas posses, está naquilo que você pode ter. Na pergunta de número 2, tem um detalhe aqui interessante dessa pergunta, que às vezes passa de fato batido, né, nas discussões, né? Por que na conclusão do sábio, o prazer por meio do legado é como correr atrás do vento? Comente após analisar Eclesiastes 2:16. Aqui, o Salomão vai lidar com um detalhe que às vezes mexe com muitos de nós, que é o legado. A gente diz assim, eu vou trabalhar porque eu preciso deixar um legado. Eu vou fazer tal coisa porque eu preciso deixar um legado. Aí a gente morre, o nosso filho não está nem aí para o legado, ele quer viver a vida dele, né? Como que Salomão vai também se deparar com essa realidade de que o sentido da vida não está no legado? Ele vai se deparar com isso de forma frustrante, porque toda busca pelo prazer, pela autorrealização, para encontrar o sentido da vida, vai gerar frustração. Então ele se depara com tudo aquilo que ele constrói, com tudo aquilo que ele planeja deixar para a eternidade, e ele se vê que isso é frustrante. Eu gosto de lembrar de uma frase de Getúlio Vargas, né? Na sua carta de despedida, lá no finalzinho, né? Ele diz assim, né? Deixo a vida para entrar na história. Mas se você perguntar para os 200 milhões de brasileiros hoje quem foi Getúlio Vargas, e diz assim, olha, escreva 10 linhas sobre Getúlio Vargas. Não sabe. Não sabe. Acho que talvez a coisa que mais sabem é que ele criou a CLT, né? Exatamente. Então, assim, mas a frase de Getúlio Vargas é, este é o meu legado. Ele até diz isso na carta dele, né? Esse é o legado que eu deixo para o povo brasileiro. E é disso que Salomão está falando. Você, então, você empenha a sua vida em construir uma história, e aí isso acontece dos mais diversos níveis, né? Às vezes é aquele CEO como Steve Jobs, ele constrói uma potência tecnológica, mas no final da vida dele ele tem que se afastar da sua própria criação. Ele pede uma licença médica para tratar de um câncer, ele morre, e hoje a gente conhece o fruto do resultado dele, mas o nome dele vai sendo esquecido. Sim. Então Salomão olha para esse tipo de legado e ele diz, não faz sentido. Tá, vamos usar um exemplo mais próximo. Aquela mãe ou aquele pai que cria aquela criança e bota todas as suas expectativas de encontrar o sentido da vida, de criar aquele filho, e aquele filho cresce e sai totalmente fora daquilo que aquele pai ou aquela mãe imaginou. Então, não é nem para a posteridade, muitas vezes é na própria vida, ainda em vida. E Salomão está lidando exatamente com esse problema, né? Que ele diz aqui no verso 16 do capítulo 2, né? Ele vai, olha, nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Isso significa que não vale a pena ser sábio? Não, não é disso que Salomão está dizendo. O que Salomão está falando é o seguinte, não vale a pena você pagar um preço tão alto... Gastar toda a vida nisso, né? Gastar toda a vida nisso, porque é um fato, você será esquecido. E aqui, olhando um pouco para nós, cristãos, eu gosto de uma frase, de uma música dos Arrais, que eu acho que ela diz muito bem qual deve ser o nosso sentimento com relação a essa ideia de deixar um legado. A frase diz assim, que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo, né, apareça em tudo. Não querendo adiantar aqui a lição, mas a ideia acima do sol precisa ser essa. Então, quando a gente olha abaixo do sol, você vai encontrar uma frustração com relação a isso. Puxa, mas eu deixei... Quantas famílias a gente conhece, né? Aquele patriarca deixou lá, ou coisas materiais grandíssimas, e aquilo virou nada.
ou deixou um legado de conhecimento, de sabedoria, acadêmico, e o herdeiro, ninguém fez nada com aquilo. Então, há uma frustração, há uma efemeridade no legado com relação a investir toda a vida para que, procurando sentido nisso. Olha, se eu entrar para a história, então eu terei alcançado o sentido da vida. Salomão diz, isso é bobagem. Bobagem, não vai chegar nisso, né? Não vai. Você vai ser esquecido e... um detalhe interessante que eu me lembrei, né? Quando eu estava na faculdade, tinha em uma das aulas, na aula de Sociologia, tinha um rapaz que fazia o curso de Direito e o professor perguntou assim, foi perguntando para todo mundo, né? Qual a sua expectativa, tal, não sei o quê. Aí, o que te trouxe aqui e tal? E aí perguntou para esse rapaz, né? Falou assim, rapaz, e você e tal, o que te trouxe aqui? Ele falou, meu pai. Aí ele falou assim, como assim? Ele falou assim, não, eu não gosto de nada desse negócio aqui, só estou aqui porque meu pai me obrigou a vir. Uhum. Aí ele falou assim, mas quem que é seu pai? Meu pai é o fulano de tal, era um advogado, dono de um escritório muito grande, muito famoso em São Paulo. Aí ele falou assim, o meu pai é o fulano e ele quer que eu leve o legado dele à frente, construiu do nada e tal e tal. E aí o professor, curioso, falou assim, mas o que você gostaria de fazer da sua vida? Ele falou, eu quero ser ator. Nada a ver. Aí assim, nas conversas, assim, era muito claro, ele era muito claro, ele dizia assim, olha, eu vou fazer o curso porque eu não quero deixar meu pai chateado. Mas quando meu pai morrer, eu vou passar esse escritório e eu vou ser ator, eu quero ser ator. Né? Então isso prova pra gente, né, do sentido prático mesmo, sim. Né? Que como que essa expressão que Salomão usa no versículo 16, né? O sábio morre, é esquecido. O tolo morre, é esquecido. O sábio morre e o tolo morre. Todo mundo morre e todo mundo é esquecido. Ele faz essa comparação, ela é curiosa, ela até é interessante, né? O tolo não vive para descobrir o sentido da vida, de nada, ele não está nem aí. Ele só vive. E Salomão faz exatamente isso. Olha, você que passou a vida inteira, custou tudo para você, para deixar um legado, o cara que não gastou um dia, um segundo para deixar nada para ninguém, nem se preocupou com isso, então, é a mesma coisa. De novo, né? É Salomão dizendo assim, sabe, essa sua tentativa de encontrar o sentido, o significado da vida em deixar alguma coisa para você encontrar o sentido da vida nisso, então isso é fútil, isso é inútil, isso não tem como pegar, isso é fumaça, isso é vapor. Né? Um diploma a mais na parede não vai te dar significado. Né? Exatamente. E o significado da vida não está no diploma da parede. Porque a vida vai passar, aquele diploma às vezes te custou férias, tempo com família, saúde. Crescimento dos filhos. Né? Crescimento dos filhos. E você, no final, eu acho que esse é o detalhe de Salomão aqui para o sábio, que tenta e insiste em encontrar o sentido da vida no legado. Salomão está dizendo o seguinte, olha, quando você chegar lá, você vai olhar para trás e você vai ver que foi inútil. Então, nem tenta. Legal isso, né, cara? É profundo demais isso. Porque aqui não é um Salomão jovem falando. Sim. Aqui é um Salomão que, de fato, experimentou. Aqui, Salomão fala do ponto de vista empírico, né? Ele Sim. testou. Ele foi lá e ele testou. Ele viu, ele participou disso e ele pode fazer essa afirmação. Agora, a nossa pergunta número 3 é aquela pergunta que serve para essa nova geração que existe entre nós, que são os chamados workaholic, né? Que são aqueles que encontram ou buscam no trabalho o sentido, buscam no trabalho o prazer, né? A pergunta de número 3, pastor Kennedy, ela vai dizer, depois de ler o item 3, responda, por que é inútil fazer do trabalho a fonte última do prazer, conforme Eclesiastes 2, 18 a 23. Sim, pastor Samuel, é importante a gente notar e ressaltar que dinheiro não é mal em si, né? Ninguém peca por ser rico, ninguém peca por ter dinheiro,
ter legado é importante e trabalhar também é importante. Trabalho é uma ideia de Deus. O trabalho existe antes do pecado, né? Então, Deus estabeleceu o trabalho. O trabalho traz dignidade, né? O trabalho traz prazer, sensação de prazer, de alegria, de satisfação. O trabalho... Principalmente no dia 5, no dia 15, né? Exatamente, obviamente, né? Então, assim, é importante, essas coisas todas são importantes. O problema de Salomão aqui é você usar dessas coisas para encontrar o sentido da vida. É você olhar essas coisas apenas a partir do ponto de vista humano, sem a perspectiva divina. Quando você olha para o dinheiro, para o legado, para o trabalho, sem a perspectiva de Deus, isso vai se tornar um problema. E o trabalho, diferente, não sendo diferente de nenhuma dessas outras situações, ele vai causar, se você gastar toda a sua vida procurando encontrar o sentido da vida no trabalho, você vai chegar no fim, na sua bela aposentadoria, você pode alcançar uma boa aposentadoria, você vai chegar no fim e vai descobrir que foi insuficiente. De novo, ressaltando muito bem colocado, pastor, Salomão está falando de experiência própria. Ele vai dizer, eu construí, eu fiz coisas, eu plantei pomares, né? Tem um pastor que ele vai dizer que Salomão, ele cria um mundo dentro do mundo. Ele criou represas, então assim, ele fez coisas grandiosíssimas, casas, palácios, ele trabalhou muito. Quem sabe no trabalho eu vou encontrar o significado da vida, o sentido da vida, né? Então, e aí ele chega e descobre que todo o trabalho é insuficiente para trazer a ele o sentido da vida. Então Salomão chega aqui no final da sua vida, sentado no seu belo trono, na sua bela casa, fruto do seu trabalho, ele olha para as suas mãos, ele olha para tudo aquilo que ele construiu, para tudo aquilo que ele edificou, ele diz, qual é o sentido da vida? Ele continua com a mesma pergunta. Eu lembro de um patrão que eu tive, e ele era um homem rico, obviamente, trabalhador, e ele chegou no final da vida dele com muito dinheiro, mas toda a sua vida de trabalho custou para ele 2 casamentos. E ele havia chegado no final da vida dele, morando numa bela casa, na região serrana do Rio de Janeiro, uma das regiões mais, assim, onde o pessoal constrói belas casas, luxuosas. Né? Ele termina a sua vida numa casa enorme, grande, bonita, cara, com 3 cachorros. O que custou para ele todo o seu trabalho? Custou a sua vida. Então, custou 2 famílias, custou tudo, porque no final de semana o meu patrão estava nos canteiros de obras da empresa, ele o vigia, não tinha ninguém lá, mas ele estava lá, porque o trabalho sugou a vida dele. E ele passou a vida inteira, provavelmente, imaginando, nisso aqui eu encontro o sentido da vida. Se tirar minha empresa, eu perco totalmente o rumo da vida. Mas quando ele chega no fim, ele vai descobrir que ali não está o sentido da vida, não está nisso. Né? E esse é o desafio da nossa geração, né? É você chegar e dizer, eu vou trabalhar, eu vou alcançar o sucesso e eu encontrarei lá o sentido da vida. E Salomão vai dizer, olha, não vai, o sentido da vida não está nisso. Trabalhe, mas não trabalhe, não faça com que o trabalho custe tudo para você, a ponto de você tentar encontrar significado, porque você não vai encontrar. O trabalho não pode se tornar um senhor, né? Não pode se tornar... Obviamente, ele vai nos escravizar, né? Sim. E quem é escravizado pelo trabalho, de fato, perde totalmente o que nós poderíamos chamar de coisas muito mais importantes, né? Como é o crescimento dos filhos, como você mesmo disse, o tempo com família e por aí vai. É porque quem manda
no escravo é o seu senhor. Sim. Né? Usando essa analogia, né? O escravo não tem vontade própria. Então, se você deita à noite e o trabalho não sai da sua cabeça, talvez esse seja um sintoma de que o trabalho domina a sua vida e de que você esteja procurando o sentido da vida no lugar errado. Porque você precisa aprender a chegar em casa e desligar. Porque se isso estiver acontecendo, muito provavelmente o trabalho é o seu dono, é o seu senhor. E ele vai sacrificar tudo em volta, né? E ele exigirá tudo de você. Tudo. Vai te custar tudo. É aquela coisa, né? Você trabalha a vida inteira para comprar uma casa, uma boa casa. Você trabalha a vida inteira para botar uma piscina nessa casa. Depois você precisa trabalhar o resto da vida para manter a casa e a piscina. E você não tem a alegria de dar um mergulho na piscina. É mais ou menos nesse sentido que o trabalho vai fazer. Nós vamos caminhar agora para a quarta pergunta da nossa lição bíblica. A quarta pergunta, ela começa a dar o significado do que é o sentido da vida, e pelo menos respondendo essa pergunta de que o sentido da vida não está no prazer. Eu me lembro aqui de uma história que Harold Kushner conta em um dos seus livros. Ele está fazendo uma análise do livro de Eclesiastes. Se eu não me engano, o livro, acho que é Quanto Mais Melhor, enfim, eu não lembro o nome, mas é um livro de Harold Kushner. E ele conta o seguinte, que havia uma fronteira e havia um vigia nessa fronteira, e todo dia vinha um camarada com um carrinho, né? E provavelmente era uma fronteira desses países, desses momentos de Ocidente, Oriente, como foi na Alemanha, né? Na Rússia ali, ele vem com o carrinho e o cara vai e olha o carrinho inteiro, olha o carrinho, olha e deixa passar. E aí, dia seguinte, ele vem de novo com o carrinho e o cara olha, ele fala, cara, não é possível, você está contrabandeando alguma coisa, o que tem aí, o que tem? Não, e vai embora. A Harold Kushner conta que esse cara fez isso por décadas, até que se aposentou. Aposentou ele e também se aposentou o vigia, e um dia ele está andando na rua, o vigia vem passando e fala assim, vem cá, me diz a verdade. Você era contrabandista, não era? Você estava contrabandeando ali. Agora, eu não sou mais vigia, eu estou aposentado, me conta. O que é que você contrabandeava naquele carrinho? Aí ele respondeu, eu contrabandeava o carrinho. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida é a vida. Né? O sentido da vida não é aquilo que a vida carrega, mas a própria essência desse fôlego que Deus dá, essa dádiva, né? Esse presente diário que Deus dá. E a gente fica o tempo todo buscando sentido, significado, e a gente às vezes perde o que já está ali. Já está ali, olha, esse carrinho aqui é o contrabando. A vida é o significado, não é o que vem sobre a vida é o significado, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus, né? E aí eu vou para essa quarta pergunta, por que é correto dizer que Deus é a fonte de satisfação verdadeira? Com base aí em Eclesiastes 2, 24 e 26, também aqui no item 4, né, a satisfação verdadeira, ajude-nos aí nessa resposta. Eu quero fazer aqui então um paralelo, Samuel, para a gente entender isso daqui. Eu quero usar dois personagens. O primeiro é o próprio Salomão, né? E o segundo é o apóstolo Paulo. Há absolutamente um contraste aqui muito grande. Então, Salomão está aqui no Eclesiastes, terminando a sua vida. Ele é rei sobre Jerusalém. Ele é rico. Ele está no palácio, sentado no trono, tem tudo à sua disposição, e ele chega no final da vida dele e diz, eu experimentei de tudo, eu fiz de tudo e não encontrei o significado da vida, o sentido da vida em absolutamente nada. E aí nós vemos o apóstolo Paulo, um completo oposto. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está preso,
ele está já também no final da sua vida ali, já está partindo para o fim da vida. Enfrentando certas necessidades. Né? Passando necessidades, a gente sabe que a situação da prisão romana era bem difícil, né? Enfim, a prisão do primeiro século ali era muito, muito complicada. Paulo está nessa situação, mas quando ele escreve aos Filipenses, que é a carta da alegria, ele vai dizer o seguinte: eu entendi o sentido da vida. Portanto, o viver é Cristo. Então nós temos dois homens no fim da vida, e um com toda a riqueza, com todas as possibilidades, com todo o poder, com toda a glória, como o próprio Jesus vai dizer, né? Salomão em toda a sua glória. Ele olha e diz: não há sentido da vida debaixo do sol. E você tem o apóstolo Paulo, o homem que teve um encontro extraordinário com Cristo, e ele vai dizer: ei, o viver é Cristo. Então é exatamente isso. O segredo não está em ter 1000 mulheres. O segredo está em ter um casamento que é para a glória de Deus. Verdade. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Não está em trabalhar demais, está no trabalho que glorifica a Deus. Né? Está no trabalho. Então, o que é o trabalho? Viver para Cristo. Então, quando nós levantamos na segunda-feira, nós precisamos responder a uma única pergunta: por que é eu trabalho? O que é que me levanta da cama na segunda-feira e o que é que me motiva? Se não for para a glória de Cristo, você está procurando o sentido da vida no lugar errado. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Por que eu tenho dinheiro? Por que eu quero deixar um legado? Eu quero deixar um legado para mim entrar para a história ou para que o nome de Cristo seja glorificado na minha vida? Porque nós temos também essa experiência de gente que passou na nossa vida e nós olhamos e falamos assim: bendito seja Deus por fulano, foi um instrumento da graça de Deus na minha vida. Aí você pergunta: mas essa pessoa era o quê? Era um acadêmico, escreveu... Não. Foi meu pai, ou meu professor, ou o pastor que me batizou. Foi um homem de Deus, um homem simples, uma mulher simples, aquela vozinha de oração. O legado dele ou dela está numa vida com Cristo. Sim. E uma vida com Cristo que é comunicada a outras pessoas para também viverem essa vida com Cristo. Né? Exato. E onde Cristo é glorificado. Então, esses dois personagens para mim marcam essa diferença. Salomão, ninguém teve mais dinheiro que ele, proporcionalmente. Ele olha para tudo aquilo e diz: isso é inútil, isso é tudo fumaça. Paulo, na cadeia, encarcerado, e ele, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, isso fica muito claro, sim, né? Sim. Abandonado. Traído, né? Traído. Mas sabe o que nós não temos em Paulo? Frustração. E amargura, né? Não tem nem frustração nem amargura no coração. Nenhuma. Ele vai dizer... ele vai dizer ali em 2 Timóteo, quando ele, nessa parte, ele vai dizer que no fundo tudo é para a glória de Cristo. Para a esperança de Paulo ali é o reino de Jesus. Sim. Então, assim, você tem um apóstolo preso, abandonado ali por algumas pessoas. O que ele tem? Uma capa, alguns livros. Mas é um homem absolutamente realizado. Absolutamente realizado. Então, esses dois personagens eu acho que exemplificam bem a nossa vida, né? Trazem lições aqui importantes para nós. Salomão vai descobrir isso e Paulo também vai descobrir o que é o sentido da vida no final. É olhar a mesma vida a partir da perspectiva de Deus. Para a glória de Deus. O próprio Salomão, no fim, né? No Sim. fim do seu livro, ele vai dizer, né? O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte: tema a Deus, guarde seus mandamentos e siga em frente, né? Siga adiante, né? Pastor Kennedy, estamos chegando aqui ao final da nossa lição e eu queria, tanto a pergunta 5 nós respondemos aqui com esses exemplos de viver para a glória de Deus, mas eu queria fechar com essa pergunta de número 6 que diz: responda, para você, o que significa agir com gratidão a Deus em toda e qualquer situação?
Viver em gratidão a Deus é viver aquilo que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos. Quando nós rejeitamos a vida que Deus propôs para que nós vivêssemos em Cristo, é um ato de absoluta ingratidão. Ele planeja, Ele nos dá todos os meios para que possamos viver essa vida, e viver em gratidão a Deus é viver essa vida que Ele estabeleceu para a sua glória. Então, assim, no seu casamento, como que você é grato a Deus pelo seu casamento? Vivendo o casamento que Deus estabeleceu para que você viva. Como que você é grato a Deus pelo seu trabalho? Vivendo para a glória de Deus, dentro do trabalho que Deus estabeleceu para você. Se vai haver um crescimento no seu trabalho, se você vai conseguir uma promoção, isso já é uma outra história, isso já é um outro momento. Foque nisso. Trabalhe para a glória de Deus, viva para que Deus seja glorificado no seu casamento, no seu trabalho, na escola, nos seus estudos, na sua vida congregacional, na sua vida relacional. Então, nós somos gratos, nós reconhecendo todos os meios que Deus estabeleceu para que nós tivéssemos uma vida feliz. Porque enquanto você vive a vida que Deus planejou para que você viva, então você viverá no sentido que essa vida precisa ter. E o sentido da vida é viver para que Deus seja glorificado. E um Deus tão maravilhoso como o nosso, ele é aquele Pai descrito nos Evangelhos. Ele jamais dará uma pedra no lugar do pão. Então ele tem as melhores intenções. As melhores intenções. Então, assim, não é como Salomão tendo 1000 mulheres que você vai encontrar o sentido da vida. Mas quantas que Deus lhe deu? Qual foi? Qual é a ordem dele? Qual é a vontade dele estabelecida? Viva isso, ali está o sentido da vida. Viver uma vida para a glória de Deus, a vida que Deus estabeleceu para que você possa viver. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao fim da nossa lição bíblica de hoje. Estudamos a lição de número 2. Eu queria pedir para o pastor Kennedy nos levar a Deus em oração nesse momento, orar por nós nesse encerramento desse momento de estudo. Amém. Eu quero convidar você à oração. Feche seus olhos e vamos falar com esse Deus que traz todo sentido e significado a nós. Maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te damos graças e louvamos o teu nome. Obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor, porque apenas em ti podemos encontrar o significado e o sentido de uma vida bela que o Senhor planejou, uma vida extraordinária para a sua própria glória. Enquanto vivemos para a sua glória, Senhor, cumprimos tua vontade, fazemos o teu querer e todas as coisas elas vão sendo acrescentadas a cada um de nós. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome e pedimos a ti, Senhor, que o Senhor a cada dia mais nos instrua, que o Senhor venha derramar sobre nossas vidas a sua bênção, para que nós possamos manifestar sua vontade em nossa vida, sua glória em nossa vida, que o sentido, o significado que o Senhor pretende dar possa ser encontrado em nós, na pessoa bendita de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós te louvamos, agradecemos a ti por todas as coisas, em nome dele e em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Kennedy, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós temos um encontro marcado na próxima semana e aonde vamos estudar a lição de número 3. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida e bons estudos.